Vamos lá, minha gente. Culpado ou inocente? A produção do Tribuna da Massa foi procurada pela família do rapaz que você vai conhecer agora. Regeraldo. Você não ouviu errado, não. O nome dele é Regeraldo Francisco Weber Carneiro. Um cara que diz que nasceu para ser condenado injustamente. E não é por causa do nome, não. Gente, ele trabalha fazendo bicos. Não é um grande trabalho, tá? Para ganhar dinheiro. Mas é um trabalho honroso, sim. Ele é carregador de Ceasa. E ele está comentando que foi confundido com um bandido. O carro de uma mulher foi roubado. Essa mulher depois contou para os policiais que o reconhece como sendo o assaltante. Só que ele diz que tem como provar que não estava naquele local do assalto. Muito pelo contrário. Ele estava numa outra região. Tanto que o rapaz tem uma imagem dele chegando aqui em casa. Essa imagem aqui, de acordo com o promotor de justiça, é suficiente para provar que ele é inocente. Tem um promotor de justiça que diz isso. Só que existem outras autoridades que pensam diferente. E nós fomos conhecer todos os detalhes desta história para saber, será que ele está mentindo ou está falando a verdade? Porque, poxa vida, uma cela fria aqui de Curitiba, abrigando uma pessoa inocente, é uma injustiça enorme, é ou não é? Detalhes na reportagem do Tribuna da Massa. Põe na tela. Queria, que a justiça fosse justa, porque estão querendo culpar o meu marido por uma coisa que ele é inocente. O apelo é por causa do marido que está atrás das grades. O motivo seria um possível engano em que pode estar sendo confundido com um bandido. Ele não fez isso daí, foi essa outra pessoa, essa pessoa é bem diferente dele, não tem nada assim de parecido, porque eu acho que quando a pessoa é culpada você tem que se conformar. Agora, quando a pessoa não deve ir passando o que ele está passando, a gente não vai se conformar e a gente vai até o fim. Regeraldo Francisco Weber Carneiro, de 25 anos, foi identificado por esta mulher, vítima de um assalto à mão armada. Na noite do dia 12 de junho, Eusiane teve o carro roubado no bairro Campo de Santana. Eu vi ele descendo, eu vi aquele rapaz e daí eu não queria que meu neto corresse pra rua. Daí eu vi o rapaz, daí ele passou um pouquinho no meu carro e voltou. A hora que ele voltou sem máscara, ele falou pra mim assim, perdeu. Na hora que eu olhei pra ele, ele falou assim, perdeu o quê, amigo? Daí ele levantou a blusa, mostrou uma arma pra mim, falou, perdeu. Daí só deu tempo de eu correr, abraçar o meu neto, e ele entrou no meu carro e saiu cantando pneu. Daí comecei a gritar. E não tem dúvidas de que o jovem é o assaltante. Eu vi porque ele me abordou sem máscara, sem nada. E da maneira que ele estava, que a hora que eu fui com o policial até onde estava o meu veículo, a hora que parou o carro da polícia, eu já falei, foi ele mesmo que me assaltou. Foi muito visível, muito nítido aquilo. A visão dele assim, ficou muito clara no meu rosto, sabe? E não, foi ele mesmo. Você não tem dúvida de que foi o Regeraldo? Eu não tenho dúvida, ele estava com um boné laranjado. E quando a gente encontrou o carro, o boné laranjado estava dentro do meu carro. Uma vizinha que presenciou o assalto da janela também afirma que o autor é o rapaz. Foi ele sim, até porque ele estava descendo a rua, do outro lado da rua, e sempre olhando para trás. Daí quando ele chegou à esquina da minha casa, ele voltou para trás e daí fez esse assalto. Com certeza foi ele sim, porque eu vi. A grande questão dessa história é que o carro roubado foi abandonado bem em frente à casa de Regeraldo. Ele nega o crime e tenta provar a inocência. O que pode ou não salvar a pele dele são as imagens das câmeras de segurança do vizinho. Repare nas cenas e nos horários. Regeraldo, que faz bico como carregador no Ceasa, chega em casa de bicicleta às 5h42 da tarde. Ele usa calça jeans e jaqueta escura. 13 minutos depois, às 5h55, o carro roubado é deixado na porta ao lado da casa dele. O motorista também usa casaco escuro, mas a calça é camuflada. Às 7 da noite, Regeraldo sai de casa calmamente para comprar um lanche na esquina. Ele vai até a mercearia e volta, aparentemente sem dar atenção ao veículo roubado. A polícia militar é acionada por uma chamada anônima e Regeraldo é levado de casa algemado na viatura da PM.
O advogado, que não conhecia o suposto assaltante, se comoveu com o que chama de injustiça e está cuidando da defesa sem cobrar os honorários. Foi um pedido que a gente tem, a questão de igreja, tudo. Eles pediram e eu me compadeci com a situação e fui averiguar realmente se procedia ou não a informação. Aí eu me deparei com uma fantasiosa história criada pela vítima, em que Regeraldo, ele estava voltando de casa, conforme eu mostrei no vídeo aqui, ele chegando às 17h42, o assalto, o roubo foi às 17h45, ou seja, não teria como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. O verdadeiro autor do roubo chega às 17h55 numa casa ao lado da casa do Regeraldo e abandonou o carro. Regeraldo estava dentro de casa, havia acabado de chegar da sua mãe. Temos um carro que deu fuga. Desse carro que deu fuga, desce uma senhora com uma criança e entra numa casa em frente onde estava o carro abandonado. Sequer averiguaram a situação, uma injustiça. Ele foi preso injustamente, reconhecido de forma pífia, não cometeu qualquer ato ilícito para estar sofrendo as mazelas do sistema carcerário. No mesmo dia da ação, Ayrton pediu um relaxamento da prisão, que foi aceito pelo MP, mas até agora não foi cumprido. E Regeraldo segue preso na cadeia pública há 15 dias. Espero que a justiça seja feita, que a vítima volte atrás, porque no próprio pedido, na resposta à acusação, eu já pedi que a vítima seja responsabilizada por denunciação caluniosa. Enquanto isso, Regeraldo encontra-se preso preventivamente, sendo inocente de todas as acusações assim impostas. Ele não tem passagem, ele nunca fez, não sabe nem dirigir um carro, né? Não sabe nem dirigir uma moto, assim, mais ou menos ainda. E que essa mulher realmente veja que ele não foi o culpado, né? Que eles vejam, que só não vê quem não quer ali na filmagem, que não foi ele que fez isso dele. Agora, olha só, doutor Ayrton, o senhor tem um grande coração, ele está advogando para tentar retirar esse rapaz da cadeia. Nós temos uma outra imagem aqui que colabora para essa tese de que o rapaz é inocente, quer ver? Ó? Ele saiu para comprar pão, ok? E ele está com a mesma roupa que ele chega em casa pouco depois. Se você pega, tá, minha gente, essa imagem do momento que ele saiu da padaria até o momento em que ele chega em casa, não tem como ele ter participado desse assalto, ok? Não há possibilidade de ser ele o assaltante. Tanto que existe um promotor de justiça que já entendeu desse jeito. Mas a nossa justiça aqui é demorada demais, meu Deus do céu. Demais. Tem uma outra informação que eu preciso compartilhar com vocês. Sabe das testemunhas que muitas vezes reconhecem um bandido, um criminoso? Você sabia que das testemunhas que agem no calor da emoção, aquelas que foram vítimas, porque tem a testemunha que não participa do ato. Ela não foi assaltada ou ela não foi surrada. É a testemunha que está de longe, ela só vê o que acontece. Essa tem mais noção das coisas. Mas a testemunha que foi assaltada, ou seja, aquela participante, em 50% dos casos, posteriormente ela acaba mudando de ideia. Porque, motivada pela raiva, e vamos levar em consideração que perder um carro provoca uma raiva enorme, né? Motivada por esse sentimento ruim, a pessoa condena. E depois é que ela recobra um pouco o juízo. Tá? 50%, atenção, 50% mudam de ideia. E desses outros 50%, 20% comprovadamente estão erradas. Porque elas têm certeza, elas continuam afirmando que aquela pessoa que elas identificaram realmente é a criminosa, mas as investigações provam que ela se confundiu. Se eu pegar essas duas contas, em 70% dos casos, a vítima que reconhece está errada. E não é por maldade, é porque a pessoa ela fica confusa, ok? Essa mulher que reconheceu esse rapaz, eu não estou dizendo que ela é maldosa não, muito pelo contrário, ela é vítima também. Só que ela pode ter reconhecido o cara errado, muito parecido. Se nós temos essas imagens que comprovam que não é a mesma pessoa, deixa eu pedir justiça brasileira. Pelo amor de Deus, vamos revisar isso o mais rápido possível. Não apenas porque é um frio infernal, não é por isso. Não apenas
porque as celas, elas infelizmente cheiram mal e estão assim, ó, lotadas de pessoas realmente canalhas. Não é só por isso. Não apenas porque ele está há 15 dias sofrendo longe da família, mas principalmente porque é injusto. Quantas e quantas vezes eu mostro aqui que um ladrão de carro não passa um dia atrás das grades porque vocês mandam soltar? Quantas e quantas vezes que nós vemos um assassino saindo pela porta da frente da cadeia? Por que é que nesse caso o cara sendo inocente vocês demoram para julgar? Quando comprovadamente o cara está errado, eu não sei por que vocês canetam tão rapidamente e mandam o cara embora, mas agora tendo elementos que comprovem que não é o cara, há essa demora. Eu não entendo o porquê disso. Eu não entendo. Eu estou pedindo em nome da população e olha, gente, se fizeram isso com ele, meu Deus, poderia ser com você, poderia ser comigo. Eu não quero ser confundido, tampouco você. Então vamos pedir todo mundo junto. Justiça brasileira, nos ajude, por favor.